Bem-vindos a mais um podcast Doses Terapêuticas e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial para trazer tema, para aprofundar esse autoconhecimento, a expansão da consciência. Vamos falar de meditação, de como podemos trazer isso para a vida prática de uma forma a trazer mais equilíbrio, harmonia para a nossa vida. E hoje a nossa convidada é formada em psicologia há mais de 20 anos, canalizadora da terapia também, da espiral ancestral, é terapeuta alternativa, além de várias outras formações. Mas muito mais do que formações, essa mulher tem muita prática, vivência, experiência. É uma pessoa que entrou assim de cara no autoconhecimento, investe em formações de autoconhecimento. E hoje o que nós vamos trazer aqui através da Letícia Taveiras é trazer também como nós podemos unir a psicologia com a espiritualidade, com as terapias alternativas, para viver a vida de uma forma mais leve e mais plena. É isso aí. Prazer, bem-vinda, Letícia. E nós gostaríamos, com as suas palavras, que você se apresentasse ao nosso público. Gratidão, uma honra imensa estar aqui nessa primeira temporada, né? Primeira temporada. Doses terapêuticas. Na Chapada dos Veadeiros. Na Chapada, diretamente da Chapada dos Veadeiros. Quem diria, né? Que eu iria vir pra cá gravar um podcast com vocês. Amei o convite, gratidão. Bom, eu sou Letícia Taveira e faz mais de 10 anos que eu trabalho com as terapias alternativas, né? Eu brinco que eu sou psicóloga desde criança, porque eu sou aquela pessoa que todo mundo ia pedir conselho, todo mundo ia perguntar alguma coisa. E quando a gente faz trabalhos para identificar qual que é o meu lugar, o que eu vim fazer aqui no mundo, todos os que eu conheço, né, todos os que eu já fiz, que eu já vi, que eu já imaginei, que eu já canalizei em sessões, traz essa referência do que você mais gostava de fazer quando você era criança, principalmente na faixa ali dos 7, 8 anos. Então, o que você mais gostava de fazer e por quê? Né? Qual era a sensação que você tinha? Então, mesmo que você fale assim, eu gostava de jogar futebol. Tá, mas qual parte do futebol você gostava? Eu era goleiro, então eu gostava de defender. Então, às vezes, você vai trabalhar com alguma coisa que aquela sensação vai estar envolvida. E eu sempre era a terapeuta da turma. Então, desde sempre. Então, eu brinco que eu sou terapeuta desde criança. E aí, a única profissão, né? Quando você vai, tem que fazer faculdade, a única profissão que eu identifiquei ali que podia parecer comigo era a psicologia. Nenhuma outra fazia sentido. E aí fui fazer psicologia. Na verdade, na psicologia eu queria trabalhar na FEBEM. Olha que interessante. Nova Fundação Casa. Porque lá, quando eu entrei na faculdade, eu já conseguia perceber que as pessoas só fazem mal para outra pessoa se elas não estão bem com elas mesmas. E elas nunca podem estar bem com elas mesmas se elas nunca se sentiram amadas. Uau! Então, na minha cabeça, ali dos 16, 17 anos, eu falava assim, se eu for na FEBEM e eu mostrar para aqueles adolescentes que eles são amados, mesmo que seja só por mim, talvez eles saiam do crime. Olha que louco, né? Que cabeça. Nossa, que incrível, né? Incrível, que revolucionário, que, assim... Inédito. Que inspiração. Caramba, tanta gente, né, quando fala em bem, né? FEBEM. É a antiga FEBEM, né, que hoje é a Fundação Casa. Isso. Que é a Fundação Casa. As pessoas, quando ouviam falar em FEBEM, elas queriam passar longe, correr, e era só sinônimo de criminalidade, de menores infratores, e uma pessoa que chega com essa disposição, não é totalmente revolucionário. Na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças carentes, né? Crianças de comunidades. E aí, ali, eu percebi que eu podia trabalhar com as crianças antes delas precisarem ir para a FEBEM. Porque a gente fez um trabalho tão incrível com as crianças que foi assim uma coisa que elas se transformaram completamente em um ano letivo de trabalho.
Então, crianças que tinham todo o potencial de parar na FEBEM, no fim do ano estavam completamente amorosas. Que cidade era essa, Letícia? Esse trabalho mais completo que eu fiz foi em São Caetano. No primeiro ano trabalhei em São Bernardo, na favela naval, e no segundo ano, que foi o mais completo, com mais estrutura mesmo, foi em São Caetano, era bairro Prosperidade de São Caetano, tinham crianças do bairro Prosperidade e da favela da Paz. Então, que era o bairro mais pobre. São Caetano é bem grande. Né? Bem grande. Um trabalho muito necessário, né? E aí depois eu fui para Santos e trabalhei em Santos também com isso um pouco. Só que aí eu comecei a ver que eu não conseguiria me sustentar sem morar junto com eles lá, né? Aí eu fui buscar outras alternativas. E o que te marcou mais dessa experiência dentro das vivências, assim, das principais transformações que você vivenciou nessa época? Cara, a imagem, assim, a cena que eu tenho de mais marca, assim, que eu conto muito, foi a cena de um menino, um Cauê, de 7 anos, que ele, um dia, a gente tinha 4 espaços diferentes na instituição e cada dia, a mesma turma ficava cada dia com um educador em um espaço diferente. E nesse dia eu estava com eles na brinquedoteca. E a gente as crianças criaram as regras e as consequências de cada uma das salas. Cada grupo tinha suas próprias regras e suas próprias consequências para quem infringia as regras. E nesse dia eu estava na brinquedoteca com a turma e a regra da brinquedoteca, eles tinham que entrar na brinquedoteca e a gente fazia uma roda e alguma atividade proposta por mim, Sim. De jogos cooperativos. E aí, depois de um tempo, depois de terminada a atividade, eles podiam brincar à vontade na brinquedoteca e na quadra que era do lado. Só que durante a atividade eles não podiam brincar para fora, né? Não podiam brincar com outras coisas, eles tinham que prestar atenção ali. E aí o Cauê estava ali e ele começou a brincar com as coisas em volta. E aí eu chamei a atenção dele. E aí ele continuou brincando. E aí eu chamei a atenção de novo. E tinha consequência lá, nem lembro o que era, mas eu sei que eu chamei a atenção na terceira vez e falei, olha, vai ter a consequência tal. Que era combinado. E aí ele levantou, gritando, e começou a chutar os colegas e as coisas ao redor, gritando, meio chorando, assim, meio gritando. E saiu da sala chutando tudo e saiu da sala para a quadra do lado. E eu fui iluminada naquele momento. E eu saí andando atrás dele, as crianças chocadas, né? E aqui que a professora, o que a Letícia vai fazer agora? O que aconteceu? E aí eu saí, e aí eu virei, ele se jogou no chão, se esperneando, assim, berrando, gritando, me xingando, falando que ia contar pra diretora. Eu falei, mas ele que tá errado. E aí ele, não, porque eu vou falar pra diretora. E aí eu olhei pra ele e falei assim, o que aconteceu, Cauê? E ele, por que você? Gritando comigo, assim, por que você? Não sei o quê. Aí eu falei assim, não foi isso. Eu quero saber o que aconteceu de verdade. Aí, né? Eu falei assim, não, eu sei que não é por isso que você está chorando. Por que é? Aí ele parou, ficou olhando pra minha cara. Aí eu falei assim, ele, como assim? Aí eu falei assim, você é um menino muito inteligente. O que eu fiz com você, se fosse outra criança brincando, do jeito que você estava fazendo, você queria que eu fizesse alguma coisa diferente do que eu fiz? Não. Aí ele olhou pra minha cara e fez assim, não. Aí eu falei, então, você é um menino muito inteligente. Eu sei que não é por isso que você está chorando. Mas eu quero saber o que é. Eu tô realmente interessada. Aí ele olhou. Eu tô com saudade do meu pai. E começou a chorar. Daí de verdade, né? E aí eu fui lá, abracei ele, acolhi ele. E falei, Cauê, onde está seu pai? Tá preso. Eu, tá bom. Você pode visitá-lo?
não posso. Eu falei, tá bom. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar para a sala. Ao invés de você fazer atividade com as crianças, gente, eu vou te deixar num cantinho com um papel, lápis de cor, caneta, canetinha, e você vai escrever uma carta para o seu pai. Se você confiar em alguém que vai entregar, você entrega e pede para a pessoa entregar. Se não, você deixa num jardim bem bonito que você encontrar e Deus vai mandar para ele da melhor forma. Olha que lindo. Esse menino nunca mais, no resto do ano, deu um problema. E era a primeira criança a querer ajudar a qualquer coisa. Olha que semente, né, que foi plantada, principalmente para ressignificar toda aquela questão que é desafiadora, que em muitas famílias é uma realidade hoje. Mas Sim, fala, né? Que a história do Cauê é o resumo da história de tantas crianças órfãos, não só de pais que faleceram, mas de pais presos. com certeza. Sim. Pais ausentes. E independente de qualquer coisa, né? Para mim, a percepção maior é e que eu uso até hoje na terapia, né? Nas terapias, nos atendimentos e nos cursos, é justamente essa percepção de que a gente nunca tem uma reação extrema pelo o que aconteceu naquele momento. Fato. Então, seja um grito que você dê, seja uma briga, seja um choro, seja qualquer grande emoção, nunca é daquele momento. Ela sempre é um reflexo de outra coisa que não teve escapatória, no sentido de eu não teve por onde escapar. Sim. E eu vou ali explodir de alguma forma para tentar deixar escapar aquela outra emoção que não foi vista e ouvida. Então, a hora que eu tenho um grande choro, uma grande raiva, ódio, né, uma grande frustração, nunca é daquele momento. Sempre é de algo que vem de trás. Então, buscar qual que é a raiz daquela questão é fundamental. Porque qualquer outra pessoa, sem estar iluminada e preparada para aquele momento, certamente Cauê seria suspenso, iria para casa, iria apanhar, sem dúvida, né? Porque aí vai ser suspenso, vai ser punido na escola, na creche ali, na educação, vai ser punido em casa por ter sido punido na escola e ninguém ouvia esse menino. E de verdade ele só estava com saudade do pai. E como faz a diferença, né? A gente ser ouvido na essência. Uhum. A gente fala muito nas nossas conversas, nas nossas emissões também, das necessidades básicas de todo ser humano. Que todo ser humano tem, que é essa necessidade de amar e ser amado. E ser ouvido verdadeiramente nessa essência. E isso muda tudo, porque nós estamos num momento assim, onde as pessoas estão tão presas em distrações, no automático, que a gente esquece de fazer essa conexão mais profunda. Teve outro ponto assim, muito interessante que você trouxe, Letícia, sobre a questão da causa raiz. E a gente fala assim, que muitas vezes vem para a terapia as pessoas querem tratar sintomas, mas na verdade existe uma causa que está sustentando tudo isso. E eu falo que é como se fosse assim, imagine uma parede de tijolos e a gente vai investigar essa causa mais profunda, que está gerando tudo isso que a gente está vendo na superfície. Quando a gente encontra essa causa, todos os outros tijolos que estavam sustentando tudo aquilo também caem, né? E eu quero aproveitar e te perguntar assim, quais são dentro da terapia, o que mais tem vindo de demandas para você? Quais são as questões que você percebe que dentro do processo terapêutico tem sido mais desafiador, que tem mais se apresentado? Olha, eu acho que um pouco de tudo. A percepção que está sempre muito longe de onde a gente acha que é. Uhum. E a maioria das pessoas está endereçando para coisas superficiais. Sim. Coisas que são muito profundas. Então, a própria ansiedade, estresse, as pessoas acham que é uma coisa que não tem nada a ver. Né? A própria ansiedade, ela tem uma natureza. A ansiedade não é um erro de Deus, da criação, não é um erro da criação. Né? A ansiedade tem uma função
no nosso organismo? Qual que é a função da ansiedade? É para você se preparar para alguma coisa. Então eu venho aqui no podcast, poxa, eu tô ansiosa. Então a ansiedade natural é a ansiedade que me faz me arrumar melhor, é a ansiedade que, né, faz aquele friozinho na barriga, de uau, que legal, eu vou me preparar para tal coisa, né, para um encontro, para alguma coisa, para dar uma palestra. Agora, a gente se apegou na ansiedade e vive num mundo ansioso que não tem mais nada a ver, que está mais conectado com o medo do que qualquer outra coisa. Então, o que eu percebo é, de novo, essa falta de amor, né? Então, para mim, eu gosto muito de uma frase de um mestre meu, que ele fala que tudo o que não é amor é um pedido de amor. Nossa, essa frase é muito... Enza gosta muito também dessa Tudo frase. que não é amor é um pedido de amor. Então, quando você percebe que tudo que não é amor é um pedido de amor, essa ansiedade tóxica, medo, tudo isso é um pedido de amor. E essa percepção que eu já tinha, sem essa frase, eu já tinha lá, né, quando eu pensava em ir para a FEBEM, entendendo que aquelas crianças e adolescentes estavam ali pedindo por amor. É a mesma coisa que eu atendo os meus clientes hoje, entendendo que tudo que eles estão passando é um pedido de amor, sabe? Isso muda a percepção de tudo, né? E eu falo, não importa a pergunta, o amor é a resposta. O que o amor faria nessa situação? E a gente percebe muito isso nas emoções, principalmente porque permite aí um mergulho muito mais profundo. Lá na raiz a gente identifica muito uma carência, né? Essa busca, muitas vezes, chamar atenção, essa raiva, é um pedido de amor mais profundo. E essa percepção, ela vem... Eu costumo falar, né? A gente tem 3 principais pilares, que é um grande desafio, que é pai, mãe e Deus, em qualquer nome que a pessoa, né? Alá, Buda, qualquer referência que a pessoa tenha, mesmo um ateu, a natureza, a energia, qualquer universo, qualquer coisa que você tenha. Sim. Então, se eu não me sinto amada pelo meu pai, pela minha mãe e por Deus, que é diferente de eu sei que eu sou amada. E essa diferença é uma pegadinha impressionante. Porque a maioria das pessoas sabe que é amada. Mas a maioria das pessoas não se sente amada. Uau! Então, se eu não me sinto amada pelo meu pai, pela minha mãe e por Deus, é como se no meu inconsciente tivesse uma informação assim, cara, se meu pai, minha mãe e Deus são quase obrigados a me amar. Né? Todo mundo fala, não tem amor maior do que o amor de mãe, do que o amor de pai, do que o amor de Deus. Sim. Então, cara, se esse deveria ser o amor maior, e essas 3 figuras que deveriam muito me amar não me amam, que porcaria que eu sou. Com certeza. E aí fica quase impossível você se amar. Sim. Que é o princípio básico, né? Que é o princípio básico. Amar ao próximo como a ti. Então, mesmo. eu sempre falo que essa é a frase da desgraça do mundo. Porque tá todo mundo amando ao próximo como a si mesmo. O problema é que ninguém se ama, então tá todo mundo também não amando o próximo. Exato. Não tem como você se amar de verdade sem amar o próximo. E tem uma questão interessante que é sobre uma frase que eu gosto muito, sobre essa capacidade de transbordar toda essa essência, toda essa potência. Só que se torna muito desafiador quando você não está nutrido do que realmente faz sentido para você, nutrido daquilo que te faz enxergar a vida com esse amor e com essa potência que é você. Então, muitas vezes eu percebo que esses bloqueios, sejam que estejam manifestando através de uma ansiedade, uma depressão, de um vazio existencial, na raiz também está ligado sobre essa desconexão de si mesmo e desse amor por si, desse olhar para si, dessa pausa para si. E por isso a gente vem falando muito, né, nos nossos podcasts sobre essa importância de dar essa pausa para se reconhecer, para se ver e a partir dessa nutrição se transbordar.
né? A partir desse Mas desse lugar, né, se você não consegue se sentir amada pelo seu pai, pela sua mãe, por Deus, é como se você não merecesse. não for digno e merecedor. Então você não é digno de merecedor dessa pausa. É uma sensação interna inconsciente. E claro que isso tem várias formas de você resolver, mesmo que você acredite que os seus pais não te amam, mesmo que você acredite que Deus não te ama por qualquer motivo que você resolva acreditar nisso. Mas existem formas de resolver, terapêuticas, né? Doses terapêuticas ou não tão doses assim, né? Ou grandes doses terapêuticas ou pequenas, que te ajudam a transmutar isso. Mas a base que eu sinto é essa. E por isso o meu trabalho sempre foi muito conectado com a ancestralidade, mesmo antes de eu canalizar a espiral ancestral, meu trabalho sempre foi muito conectado com a ancestralidade e com a história mesmo, trazendo essa percepção, porque se você for ver, há quantas mil gerações a gente tem essa percepção de não ser amado? De onde vem também esses padrões, né? Essa falta de amor. Essa falta de amor. Né? Então, se isso vem há muitas gerações, né? Então, minha avó apanhava muito. Então, qual é a chance da minha avó acreditar que a mãe dela amava ela? Acreditar nesse amor. Não tem. Então, ela não recebeu, não sentiu esse recebimento. E mesmo, por exemplo, eu falo que lá quando eu trabalhava com crianças, eu via crianças que se sentiam amadas mesmo sendo espancadas. Ao mesmo tempo que eu vejo hoje pessoas que são super amadas pelos pais, mas não se sentem amadas. Então por isso que eu falo que é muito diferente o se sentir e ser. E saber. O se sentir, ele é diferente. É uma sensação, não importa, de verdade não importa o quanto seus pais te amem ou não. O quanto Deus te ame ou não. Não importa tanto quanto parece a tua sensação de ser amado. Uau. E como você percebe hoje sobre essa compreensão, principalmente nesse trabalho, dessa espiral ancestral, ela contribui dentro do contexto terapêutico? Para esse tema do amor? Uhum. É porque na espiral ancestral a gente tem o tema principal dela, a gente tem 3 pilares. A honra, o amor que está conectado com a gratidão. Sim. E o pertencimento. O pertencimento ele está 100% conectado com essa sensação. E o que acontece, eu até escrevi agora, acabei de terminar de escrever um capítulo de um livro Olha. que fala da espiral ancestral e a gente trouxe até o tema das plásticas. Porque o que acontece é que hoje eu vejo cada vez mais a gente rejeitando a nossa ancestralidade. E as plásticas estéticas, por exemplo, é uma rejeição plena para os detalhes da sua ancestralidade. Então, se eu tenho um nariz bolinha, batatinha, da onde veio isso? Veio dos meus ancestrais. Uhum. E aí eu quero transformar ele em fininho, arrebitadinho. Eu estou rejeitando a minha história. Então, claro, cada um faz o que quiser, mas é importante perceber se isso não está conectado com alguma coisa. E essa sensação de eu não pertenço, muitas vezes vem pelo lugar de eu não quero pertencer, porque eu estou no julgamento. Então, a minha mãe é muito assim, a minha mãe é muito crítica, a minha mãe é muito folgada, a minha mãe é muito sem noção, meu pai é muito isso, meu pai é muito aquilo. É muito comum ouvir isso mesmo. Então, na maioria das vezes, eu vejo pessoas falando mal dos pais, reclamando dos pais, reclamando dos avós, falando mal dos avós. Então, a hora que eu estou falando mal do meu pai, falando mal da minha mãe, falando mal dos meus avós, e eu fui feita de um óvulo e um espermatozoide que vem deles, automaticamente, quando eu falo mal deles, eu falo mal de mim. Porque dentro de mim tem 50% da minha mãe e 50% do meu pai. Exato. Então, se eu estou falando mal do meu pai e da minha mãe, necessariamente eu estou falando
mal de mim. Se eu odeio meu pai, se eu odeio a minha mãe, necessariamente eu me odeio também, não tem como. A chance de eu conseguir me amar sem amar meu pai e minha mãe é muito, muito pequena. E é uma compreensão que faz toda a diferença. É uma compreensão que faz toda a diferença. Então, assim, se eu tô criticando, julgando minha mãe e meu pai, eu tô me julgando também, necessariamente. E aí, se eu rejeito isso, meu mestre, ele fala, tudo que resiste, persiste. Então, se tudo que resiste, persiste, se eu estou resistindo a um comportamento da minha mãe, a tendência é que eu repita. Com certeza. Se eu estou resistindo a um comportamento do meu pai, a tendência é que eu repita. Porque é para eu aprender, para eu entender. É para eu abrir mão de verdade daquilo. E aí, quando eu entendo quais são os aprendizados positivos que aquilo está me trazendo, isso transforma completamente. Total. E aí, quando eu aceito a minha ancestralidade, eu aceito os meus pais, aceito os meus avós, aceito toda a história que eles viveram para que eu estivesse aqui, e eu honro eles e eu me sinto pertencente àquela família. Quando eu me sinto pertencente, necessariamente eu vou me sentir amada e honrada também. E aí, quando eu me sinto pertencente à minha família, eu não preciso ficar buscando a minha turma. Ficar buscando fora. Porque a gente fica, eu não me identifico aqui com a minha família, então eu preciso ficar buscando fora a minha turma. Só que se eu tô na crítica, toda a turma que eu vou criticar também. Consciente ou inconscientemente. É um padrão. É um padrão? Então eu vou chegar ali na outra turma, eu vou criticar. Eu vou chegar ali na outra turma, eu vou criticar. Uma percepção que eu tive com isso, né, com a espiral e com toda a minha trajetória, que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Certamente deve ter alguém falando sobre isso, mas não foi lendo nem ouvindo ninguém falando sobre isso. A minha percepção, né, da natureza humana, até os 7, 8 anos, a criança vê os pais como heróis. Né? Sim. Então a gente até vê alguns memes da criança que fala, não, minha mãe consegue levantar o carro, né? Algumas coisas assim, que a gente fala, pode, tão bonitinho, né? E aí depois dos 7 anos, que a criança começa a desenvolver melhor o ego, né? Tá ali, tá mais desenvolvidinho, e começa a trazer a individualidade e tudo mais, a criança começa a perceber que os pais não são perfeitos. E aí muitas crianças, nessa sensação, começam a se sentir meio traídas, meio enganadas. E aí fala, poxa, eu achei que a minha mãe conseguia levantar o carro e acabei de ver que ela não consegue. Eu achei que a minha mãe podia fazer isso e não faz. Minha mãe falou que Papai Noel existia, mas não existe. Então minha mãe não é legal, então meu pai não é legal. E aí a criança começa a chegar na adolescência, onde ela começa a rejeitar os pais. Porque ela vê que eles mentiram pra mim, me traíram, me enganaram por tanto tempo. Mesmo que eles não tenham mentido, né? Mas a ilusão da criança não foi... Houve a desilusão. A hora que houve essa desilusão, o adolescente, né, que vira o aborrecente. Né? E aí o aborrecente começa a rejeitar os pais e buscar os amigos. Essas referências fora. Vai buscar uma referência fora. Os ídolos e os amigos. Só que se ele começa a conviver muito com os amigos ou com os ídolos, eles percebem também que eles também não são perfeitos. Que eles também têm defeitos. Então eu achava que os meus pais eram perfeitos, eu percebo que eles não são perfeitos, que eles têm defeitos. Aí eu vou para os meus amigos que parecem perfeitos, porque eles são iguais a mim. Eu pertenço a eles. Aí eu começo a ver que eles também não são perfeitos. E aí eu começo a rejeitar eles. A solução natural e saudável seria eu perceber, poxa, meus pais que eu achei que eram perfeitos não são. Meus amigos que eu achei que eram perfeitos não são. Então, eu posso também não ser perfeito. E aí eu retomo e falo, uau, então todo mundo está incluído, eu pertenço aqui, porque eu também não sou perfeito. E tudo fica muito mais leve. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que o que acontece hoje é o quê? Você não é perfeito,
então eu não quero mais falar com você. Deixa eu descartar. Você não é você. perfeito, então eu não quero mais falar com você. Você não é perfeito, então eu não quero mais falar com você. E eu não sou perfeito, eu não quero mais falar comigo. E aí eu fico o tempo inteiro me rejeitando. E aí eu fico o tempo inteiro me distraindo de mim. Porque eu tô me rejeitando. Sim, criar esse espaço de diálogo interno, que é tão importante, né? No processo de autoconhecimento. E aí tem um exercício que eu sempre pergunto para os meus clientes. Falo assim, se você tivesse uma pessoa que chegasse para você falando exatamente tudo que você falou para você aí na sua cabeça, no dia de hoje, todas as coisas que você falou na sua cabeça, se alguém chegasse do seu lado e começasse a falar com você tudo que você falou na sua cabeça para você, você iria amar essa pessoa e querer ela do seu lado todo dia, ou você ia mandar ela embora? Responda aí. Então você tá lá na sua cabeça, você não faz nada direito, olha só, você não é capaz nem de fazer isso, olha, você não consegue nem fazer tal coisa, meu Deus do céu, mas é lerda mesmo, mas eu não sei o que. Se chega alguém fora falando isso, olha só, você não consegue fazer nada mesmo. Mas existe uma tendência assim, muito crítica, né? A gente se criticar, a gente se julgar, de não se achar bom o suficiente, de se achar incapaz. E eu percebo que esses padrões de pensamentos disfuncionais são grandes bloqueios hoje para expressar a nossa essência. E compartilha com a gente, assim, o que você percebe que foi um grande ponto de virada dentro da sua jornada de transformação, Letícia? Para mim, o maior ponto de virada foi quando eu fiz o curso básico da arte de viver, que hoje chama Happiness Program, hoje chama Curso da Felicidade, né? O Programa da Felicidade, que eu aprendi as práticas de respiração, você conversando, eu aprendi as práticas de respiração e meditação, e foi uma grande virada de chave, essa fala, né, do que resiste persiste, desse 100%, os opostos são complementares. Então, várias percepções assim, foram chaves. Esse curso eu fiz em 2009. Uau, bastante tempo. E ali foram chaves que eu mudei completamente. Assim, eu lembro que eu comecei a praticar todos os dias as práticas de respiração e meditação. E aí eu lembro que 15 dias depois aconteceu alguma coisa na minha vida, que eu não lembro nem o que foi. Eu lembro da minha percepção, conversando com um amigo, falando assim, nossa, se isso tivesse acontecido 15 dias atrás, eu teria brigado, xingado, esperneado. E não ia ter resolvido nada. E você vê como é importante a gente ter ferramentas, né? Para lidar, porque essas questões vão aparecer em algum momento. Mas sabe como não me afetou? Eu fiquei assim, tipo, cara, tá bom, aconteceu. Então aquela percepção me trouxe muita percepção assim que o meu estado interno que diz se alguma coisa vai me afetar ou não. Excelente. Então ali foi a maior virada de chave na minha vida particularmente. E aí para eu me tornar terapeuta alternativo, porque todas as técnicas que eu fui aprender para mim. Eu nunca quis ser terapeuta. Além da psicologia, que eu queria trabalhar na FEBEM, que eu nem fui. Mas ser terapeuta, assim, de atender pessoas, eu nunca quis. Nossa, e eu ia até perguntar, assim, uma curiosidade, como a terapia entrou na sua vida, assim? Qual foi a sua primeira terapia alternativa e como ela entrou? Foi através do Arte de Viver ou teve outras? A Arte de Viver é uma prática de respiração e meditação. Que é terapêutica. Que é terapêutica. É extremamente terapêutica, mas e a formação em terapia? Então, a partir disso, eu comecei a buscar terapias, óbvio, né? As desilusões, né, da vida, a desilusão amorosa, me levou a buscar terapias. Aí eu lembro que uma terapeuta que eu fazia, ela trabalhava com algumas práticas que eu não lembro nem quais eram. E eu lembro que ela falava assim, não, eu era corretora de imóveis. Olha, gente. Aí eu fui corretora de imóveis por 5 anos.
porque uma mulher saindo de um trabalho voluntário da Arte de Viver, uma senhora, eu fiquei esperando ela até todo mundo foi embora e ela ficou amarrando sapatos. E aí ela falou, Letícia, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com crianças carentes, mas eu tô parando, não sei ainda o que eu vou fazer. Ela tirou um cartão do bolso e falou assim, olha, não é o que você sonhou, mas é o que vai te dar dinheiro para você fazer o que você sonhou. Uau! E era um cartão de uma corretora de imóveis, que era assistente social e trabalhava como corretora de imóveis para fazer o serviço voluntário de assistente social. E era exatamente o que eu estava pensando, porque nessas semanas de curso, tinha ficado ressoando na minha cabeça duas frases. Uma que é, trabalhe com o que te dá dinheiro, porque a satisfação pessoal vem com o trabalho voluntário. E eu sempre acreditei no contrário, eu amava aquilo que eu trabalhava com as crianças, mas aquilo não me sustentava e eu ficava também infeliz, né? E aí, poxa, começou a fazer sentido essa frase. E a outra é, a responsabilidade traz habilidade. Então, dentro da palavra responsabilidade, tem a palavra habilidade. E tudo que você toma responsabilidade na vida, a habilidade vem para você. Tudo que você realmente assume responsabilidade. Então, eu assumi responsabilidade. E eu fiquei aquelas 2 semanas pensando, tá, então eu tenho que assumir uma nova responsabilidade de algo que eu vou receber. Então, a habilidade. Então, eu tenho que desenvolver uma nova habilidade. Sim, com certeza. Que me dê dinheiro. E aí, no final dessas 2 semanas, a senhora vem e fala, olha, é o que vai te dar dinheiro para você fazer o que você sempre sonhou. Eu falei, meu Deus, como que ela adivinhou e trouxe isso para mim, né? E aí, fui ser corretora de imóveis por 5 anos, acreditando que eu estava ali ajudando as pessoas a realizarem os sonhos delas. Sim. Né? E de fato, está. De fato, com estava. certeza. Então, eu vendi muito pouco para investidor. Eu vendia, na maioria das vezes, as minhas vendas foram para realização muito sonho da casa própria, primeira casa ou primeira casa na praia, como era em Santos. Primeira casa na praia, né? Muita gente de São Paulo, do interior, que queria uma casa na praia para se aposentar. Então, eu vendi muito para isso, né? Para esse público. E aí, durante esse tempo, eu dediquei muito da minha vida para me desenvolver. Então, eu fui fazer várias terapias, vários tipos de terapias, mas sempre para mim. E aí, eu trabalhava como corretora e eu ia numa terapeuta que ela fazia uma limpeza energética. E toda vez ela limpava, ela falava assim, Letícia, é impressionante, porque você vem aqui uma semana, eu te limpo, você sai limpinha, parece que você rolou na lama e volta pra cá na semana seguinte. Desse modelo. Desse jeito. Então, eu trabalho numa corretora de imóveis, as pessoas têm só um pouquinho de inveja quando a gente ganha prêmios e vende, né? Só um pouquinho. As pessoas estão ali, muitos corretores de imóveis passavam fome na época, eu lembro que eu dividia a minha marmita sempre. A pessoa que fazia minha comida e a minha marmita já levava mais, porque eu sempre tinha que dividir com alguém, porque tinha alguém que não tinha dinheiro para comer. Então, eu fui ali buscando as terapias alternativas. Ainda como corretora, foi quando, nessa época que eu estava fazendo essas terapias, foi quando eu comecei a perceber um dom de cura. Porque alguém comentava num salão assim, eu tô com dor de cabeça, você tem algum remédio e tal? Não. E aí passava 10 minutos, a minha cabeça estava explodindo. E aí eu virava para a pessoa e falava, fulano, você achou remédio e tal? Agora a minha cabeça está doendo. Não achei, mas passou a minha dor de cabeça. Que coincidência, né? A primeira, a segunda, aí o outro fala do joelho, aí o outro fala das costas, aí tá a Letícia com dor no joelho, tá a Letícia com dor nas costas, tá a Letícia com falta de ar, tá a Letícia com dor no pé. Aí você fala, cara, meio coincidência, eu tô com inveja da dor das pessoas, né? Aí fui buscando entender o que era isso e o que eu fazia com isso. Isso é uma compreensão mais profunda. Eu preciso entender o que acontece aqui, aí eu conseguia arrumar algumas técnicas ali para bloquear, porque aquilo estava me fazendo mal, porque eu ficava com a dor. E eu passava umas 2 horas bocejando e arrotando para liberar. E depois passava. Aí eu ficava ali bocejando e arrotando 1 hora, 2 horas, por muito tempo, assim. E aí eu fui buscando as terapias para corrigir aquilo que eu estava entendendo como algo errado. Aí ali ainda, num primeiro momento, antes disso, eu comecei a achar que eu tinha obrigação. Então, né, aquela coisa da religião, né? Então, você tem o dom... Te deram o dom da cura,
Então você tem a obrigação de fazer isso sem cobrar nada. Então chegou a um ponto de ir no escritório uma menina ligar do outro lado do escritório, ligar pro meu ramal, falando: Letícia, vem aqui que eu tô morrendo, eu preciso que você me cure, senão eu vou ter que chamar uma ambulância. Que forte, hein? Que nível, né? Aí lá vai a Letícia, eu fiquei 1 hora nas costas dela fazendo alguma coisa que eu não sei o que eu tava fazendo, não sabia, né, o que eu tava fazendo. Naquele momento. Arrotando e bocejando por 1 hora, ela ficou ótima. Aí eu passei mais 2 horas depois, arrotando e bocejando. Ela: obrigada, tchau. Tá. Mas você passou por essa fase, Letícia, assim, ou até hoje você ainda tem esse tipo de procedimento de uma pessoa te chamar e você ir lá, tô com isso, tô com aquilo, ou você, de alguma forma, tirou? Tenho, mas com muito mais consciência, né? Por quê? Porque eu entendi muito profundamente que pode ser até perigoso eu tirar uma dor de uma pessoa. Porque, por exemplo, se você está com uma dor de cabeça forte, porque você está tendo um AVC, e eu tiro essa dor de cabeça, você não vai no hospital. E aí você está tendo um AVC, você morre porque a dor não está lá. A dor não tá lá. E você não foi procurar ver o que é. Né? Então, assim, é muito, muito complicado. Então, quando eu sinto e percebo que é alguma coisa muito sutil, eu consigo tirar e aí não fica mais comigo. Eu consigo fazer esse processo muitas vezes, não é sempre, justamente por isso, porque às vezes a pessoa precisa daquela dor, né? Numa sessão, eu vou buscar a raiz. Então eu não tenho problema, não precisa vir para mim, porque a gente vai buscar por que aquela pessoa está com dor. Então todas as dores, elas são mensageiras. Então qualquer dor, ela vai ser mensageira, sim. Né? Então, teve uma cliente que eu fui fazer um trabalho com ela numa instituição, então com uma energia muito densa, muito pesada, e a hora que a gente saiu, ela falou: nossa, Letícia, eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Não sei porquê, acho que eu vou ter que tomar um remédio. Eu falei: não, peraí, vem aqui. E aí eu fiz um processo ali pra limpar rapidinho, e aí foi muito interessante, porque veio ali: ó, tá bom, vai tirar, mas vai ficar 5%, porque ela precisa aprender a beber água, que ela não bebeu água no dia. E aí eu falei pra ela, falei assim: ó, vai ficar 5%, pra você lembrar que você precisa beber água, e que você precisa beber água todo dia, que você não tá bebendo o suficiente. E aí ela: nossa, Letícia, é verdade, eu não tinha bebido nada de água hoje, será que era por isso que tava... Era por isso que tava com dor de cabeça, mas tudo bem, você não precisa ficar com tanta dor de cabeça só por causa disso, mas lembra de beber água. E a gente foi pra casa dela, eu falei: bebeu água? Ela: não, bebi, meio litro de água agora, mas vou tomar mais tarde a garrafa pra tomar mais. Eu falei: então tá bom. Então às vezes é beber água, né? Então às vezes, em alguns momentos, tem essa percepção, mas eu preciso ter uma percepção mais sutil do que é e por que é, e da abertura e da necessidade da pessoa, porque também tem toda uma questão do merecimento, da pessoa sentir que merece, porque senão a pessoa vai se sentir devedora para mim, e aí isso é uma complicação, uma dívida que, putz, não quero entrar, sabe? É só se realmente é uma coisa leve, dependendo da circunstância. Na terapia, na sessão, aí sim a gente brinca disso, é divertido. Chama atenção o grau de responsabilidade e inteligência que a Letícia tem, né? Em conduzir esses processos, né? A sabedoria que ela está colocando, né? Porque igual, senão se tornaria assim, manchete no jornal, apareceria no Jornal Nacional e de repente ela não teria paz, não teria sossego e talvez estivesse interferindo num processo que a pessoa deveria ou deve passar, né? Sim, e também essa questão do remediar, né? Porque tem muito isso hoje, as pessoas querem uma pílula mágica para resolver tudo. A gente fala muito aqui no nosso podcast que não é mágica, é uma prática diária, uma reprogramação. É um novo hábito de ser, de ver, de perceber o mundo, mas principalmente desse autocuidado. Porque, o que eu acredito, Letícia, que quando chega no físico, é porque já passou por muitos outros corpos ali que já vem dando sinais, mas que talvez, por estar nesse automático, desatento, não conseguiu compreender qual é a mensagem, exatamente a mensagem que você falou que isso está trazendo para você. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor na coluna. Existe também uma questão emocional envolvida. Existe uma programação que está ali buscando, te convidando para uma transformação.
E isso pode ser um grande portal na sua vida. Você falando sobre a sua história, eu me lembrei muito de como eu comecei nas terapias. Porque eu também fui corretora de imóveis. E por incrível que pareça, o que eu mais amava era estar em contato com pessoas, compreendendo o que levava, não só ela a alguns resultados, mas o que bloqueava de impedir a ter aqueles resultados. E dentro daquelas conversas, daquela compreensão, a gente via muitos padrões de crenças, muitos padrões que a própria pessoa se sabotava. Até nas vendas, os próprios corretores. E foi tão interessante porque identificando muitas causas que a gente considera simples, mas que leva a gente a um processo de autossabotagem constante e de repetição na vida, quando a gente identificava a raiz, quando a gente identificava o porquê que estava, por exemplo, tinha um colega que estava com uma dor na coluna que ele não sabia de onde vinha, já tinha feito ressonância e nada resolvia. E dentro de uma conversa consciente como essa que nós estamos tendo aqui agora, nós conseguimos identificar que era o medo de avançar, de toda aquela mudança que aquele novo estava trazendo na vida. E foi apenas encarar e olhar para tudo isso e dissolver esse medo desse novo que automaticamente a dor que ele carregava nessa coluna se dissolveu. E assim como várias outras histórias eu poderia compartilhar aqui. E o que você percebe na sua experiência que muitas questões físicas têm ligações com questões emocionais que você lidou e como você traz isso de uma forma terapêutica para olhar, para encarar e para dissolver? As emoções, elas vêm primeiro. Uhum. Né? Só que a gente aprendeu a não olhar para as emoções. Então, quando você é pequeno, você começa a chorar, alguém vem e fala, não chora, cala a boca, para de chorar, engole esse choro. Homem não chora. Homem não chora, homem pior ainda, homem não chora. Minha mãe falava muito, não precisa chorar por isso. Então, assim, esse movimento, isso não justifica um choro. Então, até hoje, né, muita gente fala até para adulto, né, você fala assim, ele não merece que você chore por ele. Sim. Mas não é ele que merece ou não que eu chore, sou eu que mereço chorar, porque eu preciso sentir isso aqui, cara, é o que eu tô sentindo, né? Mas as emoções, elas são os primeiros mensageiros. Então, cada emoção, ela traz uma mensagem. A mensagem da emoção, e isso é uma sacada que quando me falaram, quem me falou isso foi a Tânia Mujica, maravilhosa, minha querida. Maravilhosa mesmo. Ela trouxe essa percepção que cada emoção traz uma mensagem. As emoções que a gente considera como positivas são as emoções que falam pra gente uma mensagem de que algo que é importante pra gente foi cumprido. Então, eu estou me sentindo grata ou lisonjeada porque eu estou aqui nesse podcast. Por quê? Porque para mim é importante que o meu trabalho seja reconhecido e que eu possa compartilhar com as pessoas. Então, para mim é importante isso e eu estou me sentindo feliz, grata, lisonjeada por isso. Então, são 3 emoções aqui que estão reforçando o que para mim é importante. Quando tem uma emoção que a gente julga como negativa, ele está reforçando uma coisa que para mim é importante e não foi cumprido. Então, eu estou triste porque aquela pessoa não me ligou e falou que ia me ligar. Porque para mim é importante o comprometimento. Ou porque para mim é importante que as pessoas cumpram com o que falam. Ou porque para mim é importante que eu fale com essa pessoa todos os dias. Sim. Então eu consigo perceber e falar assim, poxa, eu tô triste porque meu namorado não me ligou faz 2 dias. Eu consigo perceber que para mim é importante que o meu namorado me ligue todos os dias e comunicar a ele, falar, olha, eu gostaria, como meu namorado, eu gostaria que você me ligasse todos os dias. Se é possível para você? Não é possível para você? Né? Se ele fala, cara, não é possível, eu falo, poxa, então deixa eu rever aqui se é muito importante para mim, porque se é muito importante para mim que meu namorado me ligue todos os dias, não faz sentido para mim namorar com uma pessoa que não pode me ligar todo dia. Né? Então eu preciso entender o que é importante para mim. E aí, se eu não ouço essa emoção, esse sentimento que está me trazendo uma mensagem, ele precisa aumentar o volume.
Então, como um despertador, o meu despertador ele vai aumentando o volume aos poucos, Sim. né? Então eu posso acordar com o volume baixinho ali, só a vibração, né? Não é nem o volume, né? Ele vem primeiro a vibração, aí ele começa a tocar bem baixinho, até chegar uma hora que ele tá ensurdecedor do meu lado. Então é exatamente assim, né? Então ele vem, eu sempre falo, o universo ele traz muitos os recados que a gente precisa, os aprendizados que a gente precisa. Só que ele coloca, às vezes, alguém do seu lado falando sobre isso. Uma revista, um livro, uma pessoa, né? Um morador de rua que seja, falando um assunto. Se você não aprende, se você não está atento, não está presente para aquele assunto, ele vai vir de uma outra forma. E às vezes depois vem, né, com alguém falando na sua cara, olha, isso. Aí se você continua me escutando, vem outra pessoa. Aí vem um tapinha nas costas, oi, ó, tudo bem? Aí vem um tapa, e se você continua me escutando, vai aumentando. Aí vem um soco, aí vem uma rasteira, até que Te vem uma convidando a porrada. despertar. Tudo te convidando a perceber aquilo que está acontecendo ali, que você veio para perceber, né? Um aprendizado que você veio para integrar. Então, eu sinto que essa é a conexão, né? Então, se você passou pela emoção e não ouviu o que é importante para você, cara, como eu falei da minha cliente, é importante beber água. Se você não entender que é importante beber água, você vai ter dor de cabeça. Se você continuar não entendendo que é importante beber água, você vai ter pedra nos rins. Se você continuar não entendendo que você precisa beber água, você pode ter falência renal. O recado foi dado, toma consciência, né? Agora, Letícia, eu gostaria de voltar um pouco na questão da meditação. Nesse mundo que a gente vive hoje, de mentes aceleradas, uma hiperdose de informações, né? A gente não para, é aquela sempre muito acelerado. Para esse mundo atual que a gente está vivendo, e a gente sabe que estamos numa transição, não é, Letícia? Qual o grau de importância que você daria para a meditação? Ai, sem. É muito preciso, né, Letícia? Mas eu tenho até um curso que eu nem divulguei ainda. Tá lá, pronto, faz alguns anos. Chama Desmistificando a Meditação. Olha que interessante. Porque uma vez eu ouvi uma mulher, há muitos anos, estava lá no Peru com o pessoal da Arte Viver. E estava o fundador da Arte Viver lá, então estava muita gente ali e tal, todo mundo seguindo ele. E a mulher falou, nossa, o que é isso? E a gente falou, a gente aprende a meditar, estava conversando lá. Ela falou assim, eu já tentei aprender a meditar, mas eu não consigo. Ela falou, eu fiz até um curso que meu professor me falou para eu aprender a meditar, e que ele me falou que se eu não estava conseguindo meditar, era para eu subir numa escada, para eu subir um degrau, e só subir o segundo se eu parasse de pensar. Meu Deus do céu, como é que faz para você subir o segundo degrau se você parou de pensar? Primeiro não tem como você parar de pensar. Segundo, você não vai subir o segundo degrau se você parou de pensar, porque você não vai pensar que você tem que subir o segundo degrau. Não entendi, sabe, essa lógica da meditação. As pessoas têm uma ideia da meditação de que elas têm que parar de pensar. E aí, se elas não param de pensar, elas falam que elas não conseguem meditar. E aí, a conclusão que elas chegam é: não consigo meditar porque eu não paro de pensar. Mas não é uma verdade que você tem que parar de pensar, né? E você só vai parar de pensar por alguns instantes, eu não diria nem segundos, com a prática diária de meditação. Então não vai ser da primeira vez, não vai ser da segunda vez. Você vai parar de pensar. Pode até ser que em algum momento, na primeira vez pare, mas em algum segundo, por algum período. Mas na segunda daí não vai conseguir. Né? Eu já fiz retiro de 10 dias de silêncio, de 5 dias, de 4 dias. Eu já fiz mais de 30 vezes retiro de silêncio. Perdi a conta, a partir do 30 eu parei de contar, eu não sei mais quanto foi, mas foi mais. Agora. Eu parei de contar depois do 30, mas a partir de 4 dias de silêncio até 10 dias de silêncio. E eu estava ali 10 dias em silêncio, meditando várias horas por dia, e parecia que no último dia minha mente às vezes estava mais acelerada do que antes. Né? Porque você está percebendo mais, não é sempre no último dia está pior,
Mas você está percebendo, você está mais atento aos pensamentos. Os pensamentos, eles vão estar ali na maior parte do tempo. Então, essa ideia, né, acaba limitando a gente. Meditar, para mim, também significa medizer. Então, quando eu estou conectada comigo, em silêncio, a oração, ela é uma grande, valiosa e poderosa forma de meditação também. Sem dúvida. Né? Então, seja qual for a linha, seja qual for a proposta, né? Você pode fazer uma oração para Deus, uma oração para Jesus, uma oração para Allah, uma oração para Buda, para Shiva, para quem você quiser, ou para você mesmo, ou para a planta, para a folha, para o seu animal de estimação. Né? Você está ali conectado, centrado, presente. Né? A meditação também. E hoje é interessante porque eu vejo as pessoas quase com uma necessidade de estar correndo. É muito interessante, para não dizer triste, como muita gente chega para mim e fala assim: e aí, como tá a correria? Correria? Não. Desse jeito, né mesmo? Não, Exatamente assim. Não tá a correria. Como tá a correria, como tá a luta, sabe? É sempre uma referência não tá a ao... correria, não tá a luta, sabe? Minha vida não precisa não ser corrida, não sei a sua, desculpa. Né? Então, às vezes eu tenho que correr para alguma coisa, às vezes eu corro na esteira, às vezes eu corro na praia, mas a vida não tá corrida não, cara. Acho que faz parte, sabe? Então, parece que tem orgulho, assim, né? A gente fala, e aí, como é que você tá? Correria, né? Parece que não vai ter um mérito, Parece né? que Se não tem mérito se não tiver correria. Esforço. Não, correria. Desculpa, mas Tem que chegar em casa só pra jantar, tomar um banho e dormir, porque... Nossa, muita correria, ralei muito. Mas, Letícia, já estive nesse lugar, sabe? assim. Pra mim, assim, se não tivesse muito É cultura esforço, do Ocidente. se fosse muito desafiador, se você me perguntasse há 15 anos, e era isso que refletia na minha vida. E era uma busca de ter uma correria que não parava, e principalmente que os resultados não chegavam da mesma forma. E foi interessante, porque a gente teve uma entrevista também aqui com a Ana, e ela falando muito desse lugar, né, que ela se permitiu descansar. E eu me lembro que teve uma fase na minha vida que eu estava muito querendo realizar um projeto, eu tinha tentado já de diversas formas. E aí eu ouvi pela primeira vez a palavra soltar, que fala muito também, quem estuda dentro da física quântica. Solta, que é esse estado de confiança, entrega. E aí eu já tinha tentado de tantas formas e eu decidi. Eu falei uma palavra assim para mim. Eu já estava nesse caminho de autoconhecimento, já tinha uma consciência maior do poder da reprogramação. E aí eu falei, sabe, eu me rendo. Ok, eu aceito. O que for trazer mais contribuição, e eu simplesmente agora eu vou descansar consciente que eu vou continuar fazendo o meu papel, mas que eu não preciso viver nessa luta. E foi realmente quando os caminhos se abriram. Foi muito incrível, assim, vivenciar. Isso aconteceu na época também que eu era corretora de imóveis, porque falava, aqui são 3 meses para conseguir fazer a primeira venda. Você que está chegando agora, ainda mais que você não tem noção nenhuma. Eles não conhecem a Enza. Mas foi muito importante para mim começar a entender de qual programação que estava criando aquelas experiências, porque isso influenciava também nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E eu fui trazendo esse aprendizado para o dia a dia de uma forma gradual, mas teve um grande ponto de virada, assim, que eu percebo que foi quando a gente estava para comprar o nosso apartamento. E aí tinha, assim, poucas chances, porque principalmente eu estava numa fase muito ansiosa, tinha acabado de ganhar o Antônio, o meu 3º filho. E aí, além de toda essa questão da maternidade, que mexe com os hormônios, eu tive um momento de uma gestação de alto risco. E eu tive que ficar durante praticamente 8 meses, né? Foram quase isso, porque foi logo no início da gestação, eu descobri. E eu fiquei sem trabalhar, sem poder sair de casa. E isso me gerou muita ansiedade no primeiro momento. Muito medo, muita insegurança. O que poderia vir no futuro, porque eu não sabia o que eu podia esperar. E aí eu me lembro que teve um fato muito marcante, que eu me coloquei nesse estado meditativo de observador e eu vi o tanto que estava presente de medo e de insegurança. Falei, poxa, agora é a hora de usar tudo isso que eu aprendi
da terapia, do poder da reprogramação, da meditação ao meu favor. E eu comecei a simplesmente falar, ok, eu entrego em amor e confiança que o melhor resultado vai acontecer. Eu comecei a visualizar o meu útero bem, eu comecei a visualizar eu caminhando, eu trabalhando, eu fazendo as minhas coisas normais. E eu consegui sair de um quadro de uma gestação de alto risco para conseguir, no final, ter uma vida minimamente normal dentro daquele aspecto. E esse lugar de confiança, de tranquilidade me ajudou a vivenciar isso. Mas foi também de um estado de observação. Por que eu precisava estar também naquele estado de sofrimento? Por que eu precisava estar como se fosse um chicote para mim punir de algo? E foi aí que abriram outros portais para identificar outras crenças e outros padrões que estavam sustentando aquilo. E foi só encarar e perceber que aquilo se dissolveu. Então, assim, eu trago dentro desse podcast das doses terapêuticas quantos padrões que estão aí, enraigados, ocultos, em pontos cegos, nos convidando a estar nesse estado de observador para que a gente possa transformar e ele perder essa força, né? Não sei se você já vivenciou algo semelhante na sua vida, mas foi um ponto muito significativo para colocar em prática esses conhecimentos e viver essa transformação. Eu percebo que a gente aprende na vida toda a controlar. Então você tem que estar no controle, você tem que controlar, você tem que controlar. E o tem que, né? E tem que. Nossa, tem que. Então, tem que. Qualquer coisa que tem que, você não quer fazer. Só que a gente aprende a falar o tem que para tudo. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que emagrecer, tenho que. E aí, quando você fala eu tenho que, primeiro que você perde o poder de escolha. Então, eu tenho que. Uhum. Então, quando eu tenho que alguma coisa, eu perco o poder de escolha. Uhum. Ninguém quer ter que nada. E aí a gente usa para coisas básicas. Eu tenho que lavar a louça. Eu não tenho que lavar a louça. Mas se eu quiser amanhã tomar chá, tomar café nessa xícara limpa, é importante que eu lave. Agora, se eu percebo que eu posso escolher lavar e tomar numa xícara limpa, ou não lavar e não tomar na xícara limpa, eu tenho poder de escolha. Mesmo que tenha alguém com uma arma na minha cabeça. Tem alguém com uma arma na minha cabeça falando, ou você lava essa xícara ou você morre. Eu ainda assim tenho poder de escolha. Eu posso escolher morrer. Mas quando eu me aproprio disso, eu entendo que eu posso escolher. Mesmo que a escolha pareça obrigatória. Mesmo que a escolha pareça óbvia. Eu tenho que criar meus filhos, Letícia. Não. Se você não criar, eles vão ser retirados de você, vão para um orfanato, vão para um abrigo. Talvez vão ser adotados, talvez não. Pode ser que eles fiquem morando na rua. Você quer que isso aconteça? Não, Letícia, óbvio que não. Eu falei, então tá, então cria eles. Mas entende que você não tem que? Alguma coisa vai acontecer. Pode ser que eles morram, se você não cuidar. Mas é uma escolha que você vai ter que arcar com as consequências depois. E se a gente for perceber que o tem que, ele vem carregado de um peso, né? Sempre. O tenho que ele vem carregado de obrigação. Toda obrigação é pesada. Então, se você carrega peso, qualquer coisa que você tem que é obrigação, é pesado. Você não vai querer. Se eu falo pra você, Enzo, eu tenho que tomar banho. Fala assim, Letícia, mas poxa, pode tomar banho mais tarde, não tem problema. Tá tudo bem, relaxa, respira aí, fica aí. Agora, se eu falo pra você, Enzo, eu vou tomar banho ali e já volto. Você fala, pô, vai lá, a gente espera. É diferente. Não é completa, é uma coisa básica, mas todo mundo fala, não, eu tenho que tomar banho. Você tem que tomar banho? Não. O máximo que vai acontecer é ninguém chegar perto de você porque você tá fedido. O máximo que vai acontecer é alguém te xingar porque você tá fedido, falar mal, sei lá. Verdade. E Letícia, a gente gosta de trazer aqui no podcast sempre assim algo prático que possa colocar no dia a dia e convidar os nossos convidados a compartilhar algo que tenha feito a diferença, seja uma prática que você consiga colocar de uma forma simples, seja uma reprogramação. E a gente quer convidar você a compartilhar conosco o que você tem utilizado dentro das ferramentas terapêuticas e que tem sido eficaz na sua vida hoje.
Cara, eu posso trazer algumas coisas. Ó, vamos lá. Bora abrir essa caixa do Vamos tesouro aí. trazer algumas coisas abra aqui tudo. mais rápido. A primeira é essa que a gente falou da questão do tenho que. Você substituir o tenho que por eu escolho, eu posso, tá? Isso já vai fazer uma baita diferença na sua vida. Pra mim, na minha vida não existe mais a palavra tenho que. Tenho que qualquer coisa, qualquer aluno, meu cliente meu que fala tenho que pra mim já toma um tapa na cara. É programa. É programa. Mas eu já falo, opa, tem que, né? Eles já sabem que não pode usar. Então, não é, quer dizer, pode, mas não escolhem. Né? Deixa esse Podem, fardo mas pra não escolhem. trás. Esse posso também, né? Eu posso, mas não escolho fazer isso. Eu gosto muito do eu posso, porque traz essa consciência do poder. Né? Que esse poder está em nossas Eu mãos. posso, Sempre mas- esteve em nossas mãos. E o eu escolho, porque eu escolho fazer isso. Isso. Né? Então, essa ferramenta ela já vem muito forte. A questão do amor, né? De trazer e cultivar o amor de todas as formas que você conseguir na sua vida, no seu dia, mas é mais desafiador para a maior parte das pessoas. E aí, a atenção para a energia. Em como está a sua energia de bateria mesmo, eu falo, né? Então, a gente tem uma bateria, igual o celular. Quando você coloca o celular para carregar, você coloca e deixa ele carregar 100%, ele vai durar, de repente vamos colocar numa média, ele vai durar um dia inteiro. Só que se você coloca ele para carregar 100% e você fica assistindo filme ou jogando jogo o dia inteiro, certamente na metade do dia ele vai ter acabado a Já bateria. foi. Então você usou mais do que o comum, a bateria já foi. Você precisa colocar para carregar de novo. Se você não carrega o celular completamente, ele também não vai durar o dia inteiro. Sim. Então, você é igual. Você tem uma bateria que você precisa carregar. Se você não carrega completamente, você não vai ter energia para fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia. Verdade. O estresse, ele é você ter uma menor quantidade de energia para a quantidade de coisas que você tem a fazer no seu dia. Então, se você acorda bem, se você dormiu bem, se você está bem no seu dia, se você acorda feliz, pode derrubar uma caneca, pode fazer o que for, que você vai lá, vai pegar, vai fazer, você vai lavar roupa, você vai cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar das coisas, você vai trabalhar, vai fazer, e tá tudo bem. Agora, aquele dia que você dormiu mal, que você não carregou, que você não tá bem, se caiu uma gota de água no chão, é o inferno. Tsunami. Não é? É o tsunami na Terra. Então, a quantidade de energia que você carrega o seu sistema vai impactar diretamente no seu estresse, na sua vida, em tudo. O fundador da Arte Chuveiros, Sri Ravi Shankar, ele divide a energia, as principais fontes de energia em 4 blocos. A primeira é a que eu acabei de falar do sono. Qualidade e quantidade. Então, se você dorme 2 horas à noite, provavelmente no outro dia você não vai ter a quantidade de energia certa. Então, se você não dorme à noite, no dia seguinte você não vai estar aí com a capacidade igual a você estava no dia anterior. Se você passa uma noite em claro, né? Ou se você dorme menos. Então, a qualidade e a quantidade. Também se você dorme aquele domingão, que você vai dormir às 11 horas da noite e quer acordar meio-dia. Você dorme 13 horas. Você acorda com vontade de correr na praia? Não, você acorda com vontade de continuar na cama. Não é? É verdade. Então não é a quantidade, então eu vou dormir mais e pronto, vou dormir 12 horas, vou dormir 15 horas. Não necessariamente. É a qualidade que você precisa e a quantidade que você precisa. É um pilar essencial, né? Regula a parte hormonal. Regula tudo. E isso interfere em tudo. Essencial, hormônios, tudo, né? Então tudo isso vai interferir. Sono. O segundo é alimentação. Na alimentação, ele inclui o sol, que vai trazer vitamina D, as vitaminas em geral, tudo que você bebe, né? A água, todas as bebidas, comidas, vitaminas, minerais e o esporte.
ele coloca como alimentação, porque é através do esporte que você vai ter ali dopamina, serotonina, Essa é a toda química de bem-estar, toda a né? química do bem-estar, exatamente. Então, alimentação. O terceiro é a respiração, Uau! que é o que nos dá realmente mais energia. Oxigênio é o quê? Oxigênio é energia. Onde vem o prana, né? O prana. Se você não respira direito, não tem energia. Não tem energia que aguente se você não tem uma respiração que aguente. Então, trazer a consciência para a respiração, a gente estava até conversando antes, Isso. trazer a consciência para a respiração. Eu faço um exercício que é muito interessante, que eu convido vocês aí de casa de fazerem. Você respirar, contando com o relógio na sua frente, 1 minuto, deixar contar 1 minuto e contar quantas respirações você faz. Em 1 minuto. Você vai contando natural, normal. Sem forçar nada. Sem forçar nada. Faz exatamente para você saber quantas respirações você faz. Em 1 minuto. Em 1 minuto. E aí depois você conta e fala assim, eu respiro 20 vezes, 5 Quantos vezes, ciclos, 10 né? vezes. Quantos ciclos? E aí você vai para o próximo 1 minuto e percebe se você consegue aumentar isso. Você vai respirar mais fundo. Aí você vai fazer consciência para respirar demorando mais. Aí você vai fazer consciência para respirar demorando mais. Para você ter noção, eu consigo fazer uma respiração em 1,5 minutos. Uau! Inspira e expira em 1,5 minutos. Excelente. Então, consigo até mais se eu realmente forçar, tudo mais, mas o natural, assim, não que é o meu natural que eu faço o tempo inteiro, né? Mas se eu estiver consciente, fazendo esse exercício, cada respiração tem 1 minuto, 1,5 minutos. Mas é óbvio, eu já treino isso há mais de 15 anos, então não tentem fazer isso em casa, Porque isso agora é natural para você. É natural para Por mim. quê? Porque houve uma consistência, né? Exatamente, mas Uma tem defesa gente prática. que respira 30 vezes, é um segundo inspirando, 1 segundo expirando. Letícia, e quais são os benefícios, né, de você conseguir respirar conscientemente, de uma forma que você consiga um prazo maior, mais longo, né, de inspirar e expirar? São infinitos. Eu poderia fazer 3 podcasts aqui falando sobre benefícios de respirar lentamente. Mas esse desacelerar, por exemplo, a presença, você traz sua presença, você está prestando atenção na sua respiração, você está presente. A respiração é o que une o corpo e a mente. A respiração é a única coisa que pode controlar a nossa mente. Então, a hora que eu estou prestando atenção na respiração, eu não estou pensando tanto. Então é muito potente isso, né? prestar atenção nisso. Então a respiração, ela vai tranquilizar, a respiração ela é responsável por até entre 70% e 80% da eliminação das toxinas do nosso organismo. O resto é urina, fezes e suor. Então imagina, urina, fezes e suor eliminam 20% a 30% só das toxinas do nosso organismo. Então se você não está respirando corretamente, você está acumulando toxinas. E a média da população não esportista e não fumante usa 30% da capacidade pulmonar. Ou seja, 70% da sua capacidade pulmonar não está sendo usada. Letícia, e qual é o correto? Assim, você inspirar pelo nariz, soltar pela boca ou ambos pelo nariz? Qual é a forma correta? Porque são muitas informações e às vezes as pessoas ficam meio confusas. O nariz foi feito só para respirar, né? Uhum. O nariz não tem muitas outras funções. Você tem o olfato que está ali, né? Então você sente o cheiro pelo nariz. Você respira pelo nariz. Se você respirar pela boca, você não sente cheiro, né? Então, o nariz foi feito para respirar. O que acontece a gente tem práticas específicas de respiração para cada coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma respiração para dar energia, eu tenho uma respiração para relaxar. Eu tenho uma respiração... Cada emoção, isso é tão valioso, isso vale mais um ano. Mas vai ter a segunda temporada. Vai. Por amor. Vai. Cada emoção tem uma respiração correspondente. Então, a mais fácil de perceber é a respiração da raiva, né? Aquela respiração rápida, pesada. Mas cada emoção, a tristeza tem outra respiração.
A alegria tem outra respiração. A ansiedade. A ansiedade tem outra respiração. Se você muda a respiração, você muda a emoção. Letícia, só para ficar bem claro mesmo para o nosso público. Puxa e solta pelo nariz. Puxa e solta pelo nariz a normal. A do dia a dia. A do dia a dia. Mas tem práticas específicas que você respira, inspira e expira pela boca. Tem práticas específicas que você inspira pelo nariz e solta pela boca. Tem práticas específicas que você inspira pela boca e solta pelo nariz. Certo. A gente tem práticas na yoga que você inspira só por uma narina ou pela outra. Que é a respiração alternada. Então, assim, você tem infinitas práticas de respiração que vão te exercitar a respiração para ampliar ainda mais a capacidade respiratória e direcionar para algum lugar específico. Por exemplo, cada mudra que você fizer, cada formato de dedo que você fizer. Se você está assim, a respiração vai para um lugar. Se você está assim, a respiração vai para outro lugar no seu corpo. Olha que então, ciência. Cada coisa, se você está assim, a respiração vai para outro lugar. Se você está cada dedo, se você faz isso, se você faz isso, se você faz isso, a respiração vai para outro lugar. Se você respira com a mão assim, relaxada, a respiração vai para a coluna. A energia vai para a coluna. Às vezes você está com dor na coluna, você faz assim, Que respira fantástico, assim. Só respira fundo assim. Então tem uma respiração que vai por trás da garganta. Tem respiração que você vai, enche. Cada respiração tem uma função no nosso organismo. E cada expiração também. Uma outra coisa que é valiosa... é o som que o nosso corpo naturalmente solta. E que tem a ver com a respiração também, e que na maioria das vezes a gente bloqueia. Então, se alguém está do seu lado e faz... Você fala, o que foi? Tá bravo? Essa respiração... ela é natural das mães, ou quando você está nervoso, você precisa o quê? Se centrar. Essa é uma respiração de centramento. Então ela traz o centramento pra gente. Então trazer essa percepção é muito valioso. Nossa, eu tenho certeza que com essas novas percepções farão a diferença, principalmente no contexto da ansiedade, porque é notório. Quando eu percebo que a pessoa está ansiosa, eu observo a respiração. A respiração é rápida. A respiração é rápida, curta e superficial. Você não percebe nem movimento. Né? E aí, completando, na quarta, né, a quarta fonte de energia é o estado positivo da mente, onde entra a meditação. Uau. Porque a meditação ajuda a gente a ir para o estado positivo da mente. Se você fica ali reclamando o dia inteiro, a sua energia é esgotada. Se você está pensando positivo, grato, amor, gratidão, a sua energia eleva. Então, essas 4 principais fontes de energia, elas precisam estar equilibradas. Então, Letícia, você está falando que eu tenho que manter a minha energia, mas, poxa, eu não consegui dormir hoje porque meu filho está doente, não sei o quê. Tá, tudo bem. Então, se alimenta direito. Respira direito. E medita um pouquinho, ou pensa positivo pelo menos. Busca a positividade, busca falar de coisas legais, busca coisas divertidas, busca gratidão. O que você pode agradecer hoje? Isso vai te levar para o estado positivo da mente. Então os outros 3 vão equilibrar esse um que está faltando. Não, mas eu não estou conseguindo me alimentar direito por algum motivo. Então dorme direito. Vai para o estado positivo da mente, medita, respira. E vai equilibrando esses 4. Faltou 1, tudo bem. Faltou 2, ainda se os outros 2 estiverem muito bem, você está bem. Por que o apaixonado tem energia, não dorme direito, vai estar ali ocupado para dormir, mas tem mais energia do que qualquer coisa? Porque o estado positivo da mente está lá em cima. Está respirando super bem. Está ali, suspirando pela vida. Então eu compenso não dormir direito e não comer direito, porque eu compenso com os outros 2. Então, se eu equilibro esses 4, eu tenho energia, eu faço tudo o que eu quiser na minha vida. Que maravilha! Uau, quanta preciosidade! Gente, merece um segundo episódio, uma segunda temporada, com certeza. Você está convidada, a gente quer aproveitar ao máximo sua presença aqui em Alto Paraíso, aqui na Chapada. E nós queremos agradecer profundamente, assim. Nossa admiração só cresce a cada troca, quanta riqueza.
Quero saber como é que você vai embora daqui. Não sei se a gente vai deixar você ir de verdade. E vibro para que tudo isso que nós trouxemos através de ferramentas, práticas e também mostrando dentro desse caminhar humano, pode ser que desafios se apresentem, mas não necessariamente a gente precisa ficar ali, porque além do tem o quê? Tem o precisa. Eu preciso lembrar que a gente escolhe. Então que a gente pode escolher fazer diferente a partir dessas novas percepções, a partir dessa nova consciência. Então nós queremos agradecer a todos que estão acompanhando aqui esse podcast Doses Terapêuticas. Para a gente, assim, é uma alegria enorme poder transbordar esses conteúdos, trazer pessoas que nos inspiram, pessoas incríveis, que já vêm fazendo um trabalho de muita contribuição no mundo. Então, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais. Nós vamos trazer outros episódios aqui, trabalhando dentro do contexto da psicologia, saúde mental, das terapias alternativas, unindo tudo isso à espiritualidade, não é, William? É isso, muito feliz, grato, aprendi muito hoje, Letícia. E o mais importante, você trouxe tudo com sabedoria, simplicidade, humildade. Eu acho que isso reverbera muito no coração de todos que vão nos assistir. Parabéns. Continue sendo essa pessoa de luz, trazendo luz para todos nós.